Olá, tudo bem? Eu hoje vou falar mais um pouco sobre a nossa vida e eu vou falar que a responsabilidade é pessoal. Esse vídeo eu vou mostrar que essa responsabilidade é de cada um. E é um vídeo, é uma mensagem, ela é forte. E é uma coisa assim que eu me baseio nesse, como é que eu vou falar? Nessa base, né? Nós temos uma base, o que eu vou falar é acreditar que a gente é direita e esquerda. Se a gente não obedecer que a parte de direita que a gente tem, a parte direita, é mais forte que a esquerda, se a gente não acreditar nisso, aí vai dar problema. Isso não é eu, porque eu tô querendo que seja assim. Eu vou começar a ler no dicionário o que significa, o que é a palavra direita. Eu achei muito importante essa descoberta porque eu estou sempre procurando, estou estudando, e eu achei muito interessante essa parte. Então, isso vai depender de cada um, de acreditar ou não o que está escrito no livro, mas eu acredito plenamente. Se a gente não acreditar o que está escrito nos livros, ficar aí imaginando sozinho, assim, ou não fazer um estudo profundo, a pessoa vai estar passando uma informação que não é correta e diz aqui pelo próprio dicionário que vai trazer problema. Mas aí então eu vou ler aqui o que significa direito. Então diz assim aqui no dicionário Aurélio, né? Eu me baseio mais no dicionário Aurélio. Eu vou clarear mais um pouco essa coisa aqui que está meio escura aqui, porque o tempo está chuvoso e entra uma claridade, às vezes agora escureceu mais o tempo. E aí aqui ficou melhor, ficou mais clarinho. Mas aí, ó, eu vou ler aqui. Direito. Pertencente ao lado do corpo humano em que a ação muscular é, no tipo normal, mais forte e mais ágil. Destro. Isso significa o direito. Eu vou ler de novo aqui. Ó. Direito. Pertencente ao lado do corpo humano em que a ação muscular é, no tipo normal, mais forte e mais ágil. Se a pessoa não acreditar nisso, não posso fazer nada, né? Mas eu acredito, no lado a mão, tanto a mão, o braço e a perna e o pé, lado direito, eu sinto que ele é mais forte, ele é mais ágil. Eu tenho mais firmeza nesse lado direito. É impressionante isso aí, se a pessoa não acreditar nisso. Esse dia eu até falei com um amigo meu, eu disse, mas será que isso aí para ele já não é muito interessante. Eu disse para ele assim, ó, pega um carro e sai na mão esquerda aí para ver o que acontece. Então,
a pessoa às vezes não acredita, né? E aí fica. E outra coisa, né? Ele tá todo trêmulo, né? Trêmulo, ele vai tomar um café ou uma coisa, uma xícara assim, pega o copo e tem que segurar com a outra mão, porque senão ele não consegue. Mas é esses pontos que, pelo que eu entendo aqui, a continuação, ou se refere, se a gente vai analisar o direito e o esquerdo, é exatamente isso que eu estou falando. Ele traz problema porque a gente tem, eu no meu ponto de vista, a gente tem as duas pernas, esse que é o direito e a esquerda. Mas se a gente não observar e não considerar esse direito, essa parte direita da gente, que não é só dizer, vou acreditar na parte direita então. Isso envolve mais coisas, não é só dizer, vou acreditar nessa. Isso a pessoa precisa entender mais ampla coisa, mas sempre observando esse lado direito. Que eu vou ler agora o que significa o esquerdo. Só assim, porque aqui no direito diz mais coisas, mas eu me interessa mais a nossa vida aqui, porque tem várias coisas aqui no mínimo dicionário aqui que fala sobre direito. Mas no começo, eu achei engraçado, assim, interessante. No começo, assim, já fala sobre essa questão que eu li aqui agora. Então, o direito significa isso. Agora vamos observar, vou ler o que significa o esquerdo. O esquerdo é sinistro. Então, se a gente não observar, isso aí envolve ampla coisa. Até no governo, eu ia falar isso aí há um tempo atrás já, mas aí eu acabei não falando, mas eu estou observando isso. Se a gente apoia ou acha que esse ou aquele, mas a pessoa tem que analisar as propostas, se eles vão fazer ou não vão fazer depois, mas pelo menos a proposta que eles propõem, assim, e é muita coisa, é um conjunto amplo, que, então vai ter problema às vezes em pontinhos, mas tem que observar a maioria, o que acontece na maior parte assim, do conjunto. Mas eu não vou me estender muito, assim, eu vou fazer um vídeo pequeno, assim, mas é bem interessante. Eu vou ler agora o esquerdo e o que significa o esquerdo. Depois eu vou dar no final eu vou ainda dar uma olhadinha, porque isso que eu estou lendo aqui, isso tudo está na Bíblia. Só que é um dito um pouco diferente lá, mas o que eu estou vendo que é exatamente isso que eu estou lendo aqui. Eu vou tirar uma parte depois, vou ler esquerdo aqui e depois eu vou dar uma olhada ali na Bíblia. Que no final vai ser, a Bíblia diz assim, a responsabilidade é pessoal. O esquerdo, que está do lado oposto ao direito. O esquerdo está ao lado oposto do direito 1. Por que você me fala sobre 1? O esquerdo é sinistro. Diz aqui, no dicionário Aurélio. Esquerdo, que está do lado oposto ao direito 1. Sinistro. Aí tem mais coisa. Oblíquo, torto, desajeitado. Isso, o esquerdo significa isso. Mas se a gente observar aqui a palavra sinistro,
vai dar mais explicação sobre o que acontece com a pessoa ficar do lado esquerdo. Ó, eu li esquerdo, agora vou esquerda. Então diz assim: o lado oposto do direito também diz a mesma coisa. Mão ou lado esquerdo da conjunto de partidários de uma reforma ou revolução socialista. Então, esse aqui tem a ver com esquerdo. Então, sinistro. Vou dar uma olhadinha rapidinho aqui no sinistro para ter uma ideia aqui, ó. Sinistro, ó. Sinistro diz assim: esquerdo 1. Eu sempre falei já isso aí, a gente é um, em todo o sentido. Ó, aqui o sinistro é um também. Só que, porque a pessoa quando ela não... Como é que eu vou explicar isso aí? É bem difícil, assim, até para explicar, assim, para ter a pessoa captar melhor. Porque a pessoa nasce direito. Ela nasce direito. Só que depois, ao longo da vida e das vidas, não é uma vida só, ela inventa muita coisa. E aí vai aparecendo, vai se acumulando os problemas. Assim, não, às vezes não aparece naquela vida, vai aparecer na próxima, na outra vida, quando ela vier, assim, aí então tem esse lado que eu entendo, que é quando a pessoa não respeita as regras. Mas então aqui, ó, sinistro diz assim, sinistro, onde é que está aqui sinistro? Ó. De esquerdo 1. Depois, número 2 diz assim, de mau agouro. Número 3, que infunde receio. Número 4, desastre, ruína. E número 5, ocorrência de prejuízo ou dano, incêndio, etc. Então são coisas que às vezes tem também na palavra, mas ela não diz muito, assim, uma coisa mais pessoal. Pode até ter ligação também, mas deixar procurar ver esse mais pessoal, mais direto já. Ó, de mal a gouro. Se a gente ler aqui assim, o significado de mal a gouro, o dicionário vai explicando o que acontece. É assim que eu faço. E a pessoa descobre, e quando a pessoa aceita essas dicas e cumpre e procura querer melhorar o dia de amanhã, a pessoa vai surgindo, a pessoa vai começar a captar melhor, porque o aceitar já faz a diferença. Porque se a pessoa não aceita uma coisa assim, como é que ela vai querer ouvir? Pode até ouvir, né? Mas se ela continua não aceitando nada do que os livros falam, não é uma coisa que eu estou falando aqui, não é eu que estou inventando. É uma coisa que os livros estão falando isso. Então, será que isso aí, a pessoa às vezes, já observei assim, a pessoa às vezes não acredita na ciência,
Mas quando a coisa aperta, a pessoa procura a ciência, né? Mas isso só para ela não... Porque a ciência também, ela já dá uma dica para a pessoa se prevenir. Se prevenir. Mas ela não quer se prevenir, ela prefere remediar, mas aí eu, no meu ponto de vista, não chegar nesse ponto. É melhor, porque acontece que muitas vezes assim o remediar não resolve também mais, de tão forte que é os problemas. Então por isso, por essas e outras, eu prefiro me prevenir. Então eu já li um pouco sobre a parte direita e esquerda, né? E eu então vou ler um pouco da Bíblia aqui que eu falei. Na Bíblia também tem escrito aqui assim sobre essa questão. Então na Bíblia diz assim aqui em Ezequiel, no capítulo 18. Aí no começo do capítulo 18 diz assim, a responsabilidade é pessoal, que eu falei agora há pouco. O que eu estou lendo aqui, a Bíblia é traduzido por João Ferreira de Almeida, né? Então, muitas vezes pode ter outras Bíblias. Pode ter outras Bíblias que não tem não fale da mesma maneira, né? Mas essa Bíblia que eu estou vendo aqui é João Ferreira de Almeida. Então, nesse capítulo 18, aí dá várias informações, mas eu vou ficar umas aqui que eu vi que faz parte dessa nossa responsabilidade que eu falei, que a pessoa nasce direito, que eu falei agora há pouco, que a gente nasce direito, essa justiça, esse justo, que a gente nasceu justo, mas armou muitas invenções lá no tempo da existência. Então aqui diz assim, sobre essa questão que se a pessoa não tem um bom conhecimento sobre essa área, sobre todo o geral, vai ser difícil de entender aqui embaixo, porque ele diz assim, desviando-se o justo da sua justiça. Como é que pode ser isso? Vou ler de novo aqui no versículo 26. Em Ezequiel, o capítulo é 18. E o versículo eu vou ler agora aqui que fala sobre essa questão que eu estou falando desde o começo, assim, sabe? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. O versículo está falando isso aqui. Vou ler de novo. Essas coisas assim eu faço, a gente tem que se concentrar ao máximo para conseguir entender realmente o que o versículo ali está querendo dizer. Porque são ditos bem complicados, assim, bem difíceis de discernir, de saber exatamente, mas juntando uma coisa com a outra, o dicionário, né, que fala ali assim que a gente tenha o lado direito e o lado esquerdo, pertence para o corpo da gente. Isso vai depender da escolha da pessoa. Qual é o lado que ela escolhe? Então isso precisa de inteligência. Essa inteligência é espírito, tem a ver com o espiritual. Quanto mais a pessoa se... Por isso que Jesus fala assim, para a gente se preocupar mais com a parte espiritual.
em primeiro lugar o espiritual e o material vem em acréscimo. É por esse motivo. Que envolve saúde. Para mim, o que o mais interessante que eu vejo assim na minha vida é saúde. Então, cada um tem sua visão. Mas vou ler aqui de novo, ó. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que o cometeu, morrerá. E o versículo, antes do versículo 25, porque eu li o 26, o 25 diz assim: Dizeis, porém, o caminho do Senhor é direito. Dizeis, porém, estou lendo de novo aqui. Vamos ler aqui. Dizeis, porém, o caminho do Senhor é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Ele está se referindo também. A pessoa tem a Bíblia fala mais sobre essa questão de Deus. Então aqui está dando uma dica também assim que se a pessoa considera Deus, ele não aceita que a gente é Deus. Então é isso que está querendo dizer aqui. O que a gente faz, o que faz a diferença é a justiça, Então a pessoa acha que nós aqui não precisamos fazer justiça. Assim, justiça é no sentido a pessoa aceitar a justiça. Não é querer fazer justiça no outro, nas pessoas. A pessoa se justificar e aceitar a justiça. Isso está se referindo aqui, ó. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então ele está se referindo a alguma discussão que teve, está falando, que ele viu que as pessoas estão acusando ele sobre uma questão, sobre essa questão aqui, ele está dando a resposta. Então, continua a dizer, o versículo 26 diz assim: Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas aí continua, o 27 diz assim: Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Eu falei agora, há pouco, essa questão da nossa vida aqui. Se a pessoa não aceitar isso aqui, não adianta. Está escrito aqui. E aí essa justiça, a pessoa pode estudar o que significa. Então, esses são os pontos que eu faço. Porque eu estou fazendo isso para mim, né? Eu estou só passando a informação, o que eu aprendo, eu estudando, e a minha visão sobre a questão. Então eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E até o próximo.